Olá a todos, novamente de volta aqui com Guerrilha Cultural, dessa vez sem usar IA, mas para dar instruções. Instruções que podem ser que ninguém que me siga vá reproduzir e vá realizar. Mas instruções essas que acredito que quem cumprir com elas vai conseguir mudar o Brasil de uma forma definitiva. Eu não diria só o Brasil, mas o mundo. Veja, vocês podem ver que no meu canal, nos últimos tempos, eu venho transformado muitos vídeos através da IA. E vídeos que têm como fonte livros, documentos. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito no poder das pessoas informadas. Eu acredito que a única maneira de você ter uma civilização avançada é pela difusão massiva de conhecimento. Então, de fato, as pessoas podem questionar à vontade a IA, mas é um fato que a IA pode fazer vídeos como os que eu venho produzindo, ou seja, grandes aulas baseadas em grandes livros. Então, eu realmente gostaria de transmitir para vocês o que eu diria que é o delineado de um futuro onde a gente vai ter um acesso, uma difusão de informação de qualidade nunca antes vista. Porque veja, olha ao seu redor quando você scrolla pelas redes sociais ou faz qualquer coisa. Olha a qualidade dos conteúdos que a gente tem à disposição. É Italian Brain Rot com talaleiro talalá, tum 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 sarru e um monte de besteira dessa natureza que mostram que a gente está utilizando a IA de uma forma estúpida. A gente está usando a IA não para realizar os grandes fins da humanidade, mas às vezes para fazer memes rápidos que servem para ser esquecidos e pra gente assistir enquanto tá cagando. A verdade é que é pra isso, né? E aí eu penso, cara, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente pode usar a nossa tecnologia para fazer com que as pessoas tenham acesso a uma quantidade de informações nunca antes disponíveis. Nunca antes disponíveis. E você imagina a diferença de você ter um PDF oculto no fundo do seu computador e esse PDF você dificilmente vai ler inteiro. Vamos dizer que são as 10 páginas, 10 volumes do livro do Daniel Hoppes da História da Igreja. Veja, a maior parte da história humana das pessoas não vai ler esse livro completo. É um livro longo, que exige muito tempo livre, mas talvez essas pessoas estejam dispostas a ver uma série de documentários. Por que não? Você está sentado no conforto da sua sala, você não precisa comprar o livro, você não precisa ficar passando página por página do PDF. Então veja a possibilidade que você tem. Um negócio História da Igreja do Daniel Hobbes. Pô, você tem toda a história da igreja em 10 volumes, diversos momentos históricos, rapidamente transformados em uma aula interessante, uma aula com imagens. Cara, o movimento político que pegar isso primeiro vai ser o movimento político que vai vencer as próximas gerações. Veja, você não precisa mais de equipes imensas para reproduzir conhecimento. Você pode reproduzir conhecimento na velocidade brutal. Brutal. Você imagina a quantidade de livros, de conteúdos que você pode aprender só fazendo isso? Então, assim, eu já venho utilizando isso, inclusive, para o estudo pessoal, para meus propósitos profissionais. Mas eu queria que mais pessoas soubessem disso e que, particularmente, as pessoas que estão nesse nicho que eu estou utilizando aqui. E eu percebo que desde que eu comecei a usar o notebook LM para fazer vídeos, várias pessoas começaram a também utilizar. Então eu queria fazer com que vocês usassem isso em grande escala. Usassem isso para divulgar ideias que muitas vezes você não vão. Para ter disponíveis aulas gratuitas no YouTube, muitas vezes que a gente não tem nas nossas melhores universidades. Por quê? Porque muitas vezes nossos professores, eles não querem ler determinados livros. Muitas vezes eles viraram doutores e nunca mais leram bosta nenhuma, não queriam saber de nada. Muitos deles são militantes e que às vezes preferem queimar um livro do que ler um livro. Então por que a gente não começa a fazer isso como uma proposição ativa? Eu não sei que se veja, meu canal é bem pequeno, mas talvez canais maiores possam incentivar esse tipo de comportamento. Possam incentivar com que pessoas façam uma produção massiva de aulas e conteúdos que, de acordo com nossos interesses, vai atrair pessoas brilhantes que vão estar consumindo e produzindo mais culturas e fazendo com que o Brasil tenha um acesso à informação nunca antes visto. E talvez até o mundo. Veja, isso é suficiente para a gente fazer uma grande revolução, gente. Muitas vezes quando a gente vê. Esses dias eu estava fazendo isso com a história mundial da Universidade de Cambridge, que eu nem postei aqui, nem pretendo, mas se vocês quiserem, podem ficar à vontade. E veja, às vezes só a difusão de determinadas ideias, vamos dizer, na época os ideais da Revolução dos Estados Unidos. Porra, o pessoal pegava 3 livros dos pais dos Estados Unidos
e faziam em Confidência Mineira. Ideias têm a capacidade de transformar. Fora o que a gente está falando aqui de ideias políticas e as ideias científicas. Quanto do conhecimento científico não pode ser facilmente reproduzido aqui? Sobre nossa biodiversidade, nossa fauna, nossa flora, as possibilidades de inteligência artificial. Cara, tem como fazer uma grande mudança de vida, uma grande mudança de perspectivas e uma grande mudança política e cultural do país. Imagine a gente ter todos os autores da Patrística aulas completas sobre eles. A história da Patrística, que até teve o Cinto Dom Bosco tinha publicado uma história da Patrística completa em vários volumes. Imagina se esses vários volumes não são uma aula. Por exemplo, aqui, ó. É a Patrologia de Johannes Quasten, que o Cinto Dom Bosco tinha publicado. Imagina um negócio desse virando um documentário. Cara, ninguém nunca fez esse documentário na história. E ninguém tem intenção de fazer. Por quê? Porque os ricos não querem pagar por isso. Mas agora você pode, dentro de sua casa, quase que de graça, botar um IA pra fazer um documentário completo sobre isso. Cara, isso muda tudo, pô. Muda tudo. A história dos santos, a história da igreja, a história da perspectiva dos conservadores, os clássicos da literatura conservadora, sei lá, a escola monetarista, neoclássica, escola austríaca, o que vocês quiserem, qual for o interesse de vocês literalmente podem fazer vídeos rápidos isso. Uma vez por dia você pode produzir um documentário. Então deixa eu dizer como algumas dicas fundamentais. Primeiramente, usem os sites para que vocês tenham o PDF sobre o assunto que vocês quiserem. Você tem, por exemplo, a Anne's Library. Joga no Google Anne's Library ou Anna's Library, que aí você pode achar vários PDFs do jeito que você quiser. Você tem o LibGen, joga no Google também LibGen, algum dos links vai funcionar, que você também pode pegar diversos arquivos. Você tem o Libre3, que é feito na blockchain. Você tem diversos sites em que você pode baixar PDFs gratuitos. E aí também você pode jogar no Google e fazer assim, jogar um divide PDF, porque obviamente se eu jogo no notebook LM, que é IA do Google, para ele fazer um vídeo, o vídeo vai ter no máximo 8, 9 minutos, estourando. Agora, se você divide o mesmo livro em 20 capítulos, nos 20 capítulos dele, sei lá, quantas vezes você quiser, quanto menor é o arquivo, melhor a possibilidade da aula que ele está fazendo ficar legal. Então, assim, você pega esse PDF dividido com vários arquivos, transforma em diversos tipos de microvídeos sobre, sei lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pega um aplicativo como CapCut, cola tudo juntinho e você consegue produzir um documentário sobre o livro que você quiser. Cara, eu tô falando isso porque eu tô fazendo isso de uma forma isolada. Eu queria que tivesse várias pessoas, principalmente pessoas conservadoras como eu, católicos, que tivessem fazendo isso em larga escala. Inclusive, vocês sabiam que o notebook LM gratuito, ele te permite fazer 3 vídeos por dia. Mas veja, a versão Pro, que tem 1 mês de uso grátis, te dá a possibilidade de você fazer 30 ou 20 vídeos por dia, fora se você tiver contas extras que você possa fazer vídeos. Literalmente, você pode fazer 20 vídeos de, sei lá, 7, 8, 9 minutos por dia. É um documentário, pô, um documentário completo sobre um livro bem fundamentado e o notebook LM só usa o que você enviar. Então, olha a possibilidade que vocês têm, gente. Isso aqui é uma revolução na mão de vocês. Vocês podem reclamar de à vontade. A voz de A, meio metálica, não sei o quê. Não importa, você tem um livro foda, de conteúdo foda, disponível para você de uma forma incrível. No futuro pode ser que a IA melhore, tudo bem, deixa a IA melhorar no futuro. Mas nesse momento você já tem algo disponível. Então, assim, eu gostaria até de concluir esse vídeo fazendo recomendações de alguns livros que vão valer muito a pena vocês transformarem em documentários. Eu realmente queria que alguém fizesse isso por mim, porque eu tô usando isso para fins pessoais por enquanto. Mas se vocês quiserem fazer algo que vai ser absolutamente revolucionário, é isso. Pega essa versão gratuita do Notebook LM, joga uns PDFs divididinhos e faz documentários longos. Cara, isso vai mudar tudo, 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 tudo mesmo. Nenhum projeto político, os grandes partidos, ninguém tá fazendo isso. Então, como vocês estão descobrindo isso primeiro, tendo essa ideia primeiro, vocês vão acabar mudando o futuro, caso sigam, né? Eu também tenho pouquíssimos seguidores, então eu não sei o quão influente esse vídeo pode fazer, mas, cara, se tiver, 10 pessoas fazendo o que eu tô falando aqui, tudo muda. Tipo, literalmente, tudo muda, porque vocês não imaginam o poder que é a internet. Imagino, eu paro pra pensar eu mesmo, tipo, como eu me formei como pessoa, como eu me tornei um profissional bem
realizado, né? Cara, uma pessoa inteligente, que as pessoas respeitam, basicamente iniciou na internet na época bem mais feudal da internet. Estamos falando de vídeo no YouTube, espaçado, em que pessoas produziam de qualquer forma. Hoje em dia você pode produzir melhor do que essas pessoas em segundos, sendo burro. Só com que os grandes autores já escreveram no passado. Então deixa eu passar algumas recomendações que eu acho particularmente bacana. Primeiramente, eu acho bacana pegar aqueles livros do Daniel Hobbes, que é aquele o História da Igreja do Daniel Hobbes, que tem 11 volumes. Cara, organizar para transformar isso tudo em documentário. Você imagina ter a história completa do Daniel Hobbes lá? Isso com certeza vai mudar a nossa percepção e colocar na nossa cabeça a história da igreja como uma parte constitutiva de nossa história. Que muitas vezes a igreja é apagada da história como um elemento secundário, né? E a gente precisa retomar a colocá-la no centro. Da mesma forma, essa patrologia do Questen também pode ser algo bem interessante. Pô, conhecer os primeiros cristãos, o que é que eles pensavam, que coisa bacana. Aqueles volumes do Giovanni Reale de História da Filosofia, pô, também incrível a gente ter um negócio desse. Os trabalhos de Gilberto Freire também incrível, os trabalhos de Miguel Reale incrível. Então, eu vou agora pegar aquela lista. Quem me acompanha no canal sabe que eu estava fazendo antes uma lista sobre autores de direito que eu acho que vale a pena as pessoas lerem sobre os mais diversos temas. Se você já teve informação que quer e já gerou algumas ideias, pode finalizar o vídeo aqui, que aqui eu só vou falar nomes de livros. Por causa que eu quero recomendações, eu quero ver se alguém pega essas recomendações e fazem. E se vocês fizerem, por favor, pode comentar aqui seus canais ou alguma coisa assim, porque eu tenho total interesse em assistir pessoas que estejam fazendo esse tipo de coisa. Então vamos lá. Vou pegar minha lista que eu já estava fazendo para outros vídeos, que era a lista de leituras para entender a direita contemporânea. Começando com autores estrangeiros. Então vamos falar primeiro dos pensadores políticos de direita, tanto conservadores quanto liberais. Vamos lá. E também alguns que não se dizem propriamente ideológicos, mas se entendeu. A Nova Ciência da Política, de Eric Wegelin. Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke. Ensaios sobre o catolicismo, o liberalismo e o socialismo, de Dondoso Cortez. Considerações sobre a França, de Demestre. A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset. O Poder, de Bertrand de Jouvenel. Revoluções Europeias, de Eugène Rousseau-Ruessy. Intelectuais e Sociedade, de Thomas Sowell. A Decadência do Ocidente, de Oswald Spengler. A Política da Prudência, de Russell Kirk. Agora, especificamente só direito liberal. Wealth, Poverty and Politics, de Thomas Sowell. Livre para Escolher, Milton Friedman. Economia em uma única lição, Henry Hazlitt. As 6 lições, Ludwig von Mises. Capital e Juros, von Bauerque. Ação Humana, Ludwig von Mises. Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, do Jesus Huerta de Soto. The Misery of Capital, Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, do Hernando de Soto. A Sociedade Humana, Wilhelm Hopke. Mitos e Paradoxos da Justiça Social, Luigi Einaudi. É esse mesmo? Enfim. Agora, críticas aos regimes totalitários da perspectiva de direita. Ou seja, críticas ao socialismo, fascismo e nazismo. O Livro Negro do Comunismo, de Stephen Courtois e outros. Ponderologia Psicopatas no Poder, de Andrew Lobachevsky. O Caminho da Servidão, de Frederick Hayek. O Governo Onipotente, Ludwig von Mises. Hitler e os Alemães, Eric Wegelin. O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, de Ludwig von Mises. A Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo, de von Bauerque. Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial, Jesus Huerta de Soto. Principais correntes do marxismo, Leszek Kolakowski. O Ópio dos Intelectuais, de Raymond de Aron. Agora, críticas de direita ao liberalismo. Economia para Ellen, de Hilary Belloc. O Estado Servil, também de Hilary Belloc. O que há de errado com o mundo, de Chesterton. Um esboço de sanidade, também de Chesterton. Depois da virtude, um estudo sobre teoria moral, de Sladair McIntyre. Rerum Novarum, do Leão XIII. 40º ano, de Pio XI. Centésimos anos, João Paulo II. Caritas in Veritatem, de Bento XVI. Baron Metal, A History of Capitalism as the Conflict Between Labor and Usury, do E. Michael Jones. Redeeming Economics, Rediscovering the Missing Element, de John D. Miller. O Reino da Quantidade e os Sinais do Tempo, de René Guénon. Agora algumas visões sobre cultura e arte. Beleza, de Roger Scruton. Notes Towards a Definition of Culture, de T.S. Eliot. Anatomia da Crítica, de Northrop Frye. O Grande Código, a Bíblia e a Literatura, de Northrop Frye. The Dangers of Beauty, The Conflict Between Mimesis and Concupiscence in the Fine Arts, de E. Michael Jones. A Ascensão de Dionísio, de E. Michael Jones.
The Slaughter of Cities, Urban Renewal as Ethnic Cleansing, E. Michael Jones. Nossa Cultura ou o que Restou dela, de Theodore Dalrymple. A Vida na Sarjeta, de Theodore Dalrymple. Rhythm, Riots and Revolution, An Analysis of the Communist Use of the Music, de David A. Noble. The Soviet Cultural Offensive, The Role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy, de Frederick Charles Barghoorn. Retratos biográficos da horrível vida sobre o socialismo. O Livro Negro do Comunismo, de Stephen Courtois, novamente. Gulag, Life and Death Inside the Soviet Concentration Camps, de Tomás Kisny. O Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Torturado por Cristo, Richard Wurmbrand. Gulag, Uma História dos Campos de Prisioneiros Soviéticos, de Anne Applebaum. The Great Terror, a Stalin's Purge of the 30s, de Robert Conquest. Mao, A História Desconhecida, de Halliday Cheng. A Fome de Mao, de Frank de Cotter. Laogai, The Chinese Gulag, de Hongda Harry Wu. Mea Cuba, de Guillermo Cabrera Infante. Hope Abandoned, de Nadezhda Mandelstam. USSR, The Corrupt Society, The Secret World of Soviet Capitalism, de Konstantin M. Simis. Estudos também sobre a desinformação comunista no Ocidente. Desinformação, de Yon Mihai Pacepa. As Origens da Quarta Guerra Mundial, Jeff Nyquist. A KGB e a Desinformação Soviética, uma visão em primeira mão de Ladislas Bittman. Meias Verdades, Velhas Mentiras, Estratégias Comunistas de Embuste e Desinformação, de Anatoly Goslitsyn. The Perestroika Deception, de Anatoly Goslitsyn. Radical Cocaine, The Drugging of America in the West, de Joseph A. Douglas. Judgment in Moscow, de Vladimir Buskovsky. Subversão, Teoria, Aplicação e Confissão de um Método, de Yuri Bezmenov. The New Leviathan, How the Left-Wing Money Machine Shapes American Politics and Threatens American Future, de David Horowitz e Jacob Latkin. Venona, Decoding Soviet Espionage in America, de John Earl Haynes e Harvey Clare. Stalin's War, A Radical New Theory of the Origins of the Second World War, de Ernest Topich. The World Was Going Our Way, The KGB and the Battle for the Third World, de Christopher Andrew. Política e Sexualidade, por causa que o sexo também é um tema político importante. Libido Dominante, de E. Michael Jones. Modernos Degenerados, também de E. Michael Jones. Teologia do Corpo, João Paulo II. Metafísica do Sexo, Júlio Zévola. Desejo Sexual, Roger Scruton. The Madness That Crowns, Gender, Race and Identity, de Douglas Murray. Human Diversity, The Biology of Gender, Race and Class, Douglas Murray. The Pink Swastika, de Scott Lively e Kevin Abrams. Personas Sexuais, de Camille Paglia. Ex-Gays, A Longitudinal Study on Religiously Mediated Change in Sexual Orientation, de Mark A. Yarhouse. Antirracismo e Relações Raciais, History of the Race Idea, de Eric Voegelin. The State Against the Blacks, Walter Williams. Content of Our Character, The New Vision of a Race in America, de Shelby Steele. Race and Economics, How Much Can Be Blamed on Discrimination, de Walter Williams. Conquistas e Culturas, Thomas Sowell. Raça e Cultura, Thomas Sowell. Migrações e Culturas, Thomas Sowell. Black Rednecks and White Liberals, Thomas Sowell. The Age of Entitlement, America Since the 60s, Christopher Caldwell. The Unprotected Class, How Anti-White Racism is Tearing America Apart, de Jeremy Carl. Literatura, Os Demônios, de Fyodor Dostoiévski. O Diálogo das Carmelitas, de Jorge Benenus. Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. 1984, George Orwell. A Tomb for Bodies, David Doft, de Danilo Kiss. As Noites de São Petersburgo, de Demastre. O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Párdora. Submissão, de Michel Houellebecq. Till We Have Faces, de C.S. Lewis. Vendéia 1793, Uma Família de Bandidos, de Marie Saint-Hermine. E agora aos autores brasileiros. Primeiramente, os clássicos do pensamento de político de direita, conservadora, liberal. Primeiro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do Olavo de Carvalho. A Nova Era e Revolução Cultural, de Olavo de Carvalho. Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho. Ideias que Marcham no Silêncio, de Arlindo Veiga da Cruz. A Lanterna na Popa, de Roberto Campos. Psicologia do Subdesenvolvimento, de Meira Penha.
O Espírito das Revoluções, também do embaixador Meira Penha. O Século do Nada, de Gustavo Corsão. Patriotismo e Nacionalismo, Gustavo Corsão. Os Construtores do Império, de João Camilo de Oliveira Torres. A Propósito de Frade, Gilberto Freire. Instituições Políticas Brasileiras, Oliveira Viana. Formação da Histórica da Nacionalidade Brasileira, de Oliveira Viana. Uma breve teoria do poder, de Ives Ganda Silva Martins. Segurança Pública. Bandidolatria e Democídio. Ensaio sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil, de Diego Pesce e Leandro Gardim de Souza. Violência, laxismo penal e corrupção do ciclo cultural, de Diego Pesce. O mito do encarceramento em massa, de Bruno Amorim Carpes. O Brasil prende mais? Reflexões sobre a prisão, de Felipe Regueira de Oliveira Lima. Narcotráfico, patrimonialismo e violência, de Ricardo Velas Rodrigues. Armas e números, guia rápido contra a manipulação, de Fabrício Rebelo. Sobre armas, leis e loucos, 101 artigos contra o desarmamento. O jornalismo fake e os outros delírios da segurança pública, de Benei Barbosa. De quem é o comando? O desafio de governar a prisão do Brasil, do Eduardo Matos Alencar. Segurança e crime organizado, de Arthur Weintraub. Insegurança pública, apontamentos e memórias de um comandante veterano, Diógenes Luca. Geopolítica geral e brasileira. Introdução à nova ordem mundial, de Alexandre da Costa. As várias faces da nova ordem mundial, de Alexandre da Costa. O Zéuer e a nova ordem mundial, de Olavo de Carvalho. O Brasil e a nova ordem mundial, de Alexandre da Costa. Rumo ao governo mundial totalitário, de Heitor de Paula. A Ida Vermelha, de Carlos Illich Santos Azambuja. O eixo no mal latino-americano, do Heitor de Paula. O Foro de São Paulo, da Graça Salgueiro. O Foro de São Paulo, Ascensão do Comunismo Latino-Americano, Olavo de Carvalho. O Foro de São Paulo é Pata Grande, de Pedro Henrique Araújo. Sobre a economia brasileira. Para de acreditar no governo, de Bruno Garchagen. Direitos máximos e deveres... Direitos mínimos e deveres máximos, Bruno Garchagen. A moeda do governo e o tempo, de Roberto Campos. História da riqueza no Brasil, de Jorge Caldeira. A moeda e a lei, de Gustavo Franco. O argumento liberal, de João Guilherme Melchior. Economia e liberdade, de Ubiratã Iorio. Complacência, entenda por que o Brasil cresce menos do que pode, de Fábio Gambach e Alexandre Schwartzman. A querela do estatismo, de Antônio Paim. A política econômica brasileira no período 2019-2022. Consolidação fiscal e reformas para o mercado para aumentar a produtividade. Paulo Guedes e Adolfo Saxida. Desenvolvimento econômico e segurança nacional. Teoria do limite crítico, de Ives Ganda Martins. O mito do governo grátis, o mal das políticas econômicas ilusórias e lições de 13 países para o Brasil mudar, de Paulo Rabelo de Castro. As leis secretas da economia, revisitando Roberto Campos e as leis de Kafka, de Gustavo Franco. Descentralização e liberdade, de Hélio Beltrão. Calma sob pressão, o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda, de Henrique Meirelles. Por que o Brasil é um país atrasado? O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? De Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Agora, o antirracismo e relações raciais a partir de autores brasileiros. O mínimo sobre racismo no Brasil, de Geisiane Freitas e Patrícia Silva. O que não te contaram sobre o movimento antirracista, de Patrícia Silva. Corrupção de linguagem e corrupção do caráter. Como o ativismo woke está destruindo o Ocidente. Nini Borges e Patrícia Silva. O Cavaleiro Negro, Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira, de Teresa Barlatian. Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire. Ordem e Progresso, Gilberto Freire. Sobrados e Mucambo, Gilberto Freire. Liberdade, Luiz Gama. Democracia, Luiz Gama. Minha Formação, Joaquim Nabuco. O Abolicionismo, Joaquim Nabuco. Escravidão e Leis no Brasil, Ibsen Noronha. Interpretação do Brasil, Gilberto Freire. Mais Iguais que Outros, Demolindo o Identitarismo a partir de suas falácias, do Eli Vieira. Estudos documentais sobre a atividade de potências estrangeiras promovendo comunistas no Brasil. 1964, Elo Perdido. O Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista, de Mauro Abranches Kraensky e Vladimir Petilak. A Traição Invisível. Brasileiros nos arquivos do Serviço Secreto Comunista, de Vladimir Petilak. Camaradas, de William Wack. A Revolução Gramscista no Ocidente, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Cadernos da Liberdade, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Orville, Tentativa de Tomada do Poder, de José Nascimento e Lício Maciel. O Livro Negro do Comunismo do Brasil, de Gustavo Marques. Sobre aborto, precisamos falar sobre aborto, múltiplos autores. Abortos forçados, múltiplos autores, só que é editora Estudos Nacionais. Abortos forçados, de Denise Garcia e Marlon de Rosa. Números abortados, de Marlon de Rosa. Abortos ocultos, de Ana de Rosa, Marlon de Rosa e Luan Silva Gonçalves. A judicialização do aborto, de Eduardo Cabete. Feminismo, o mínimo sobre feminismo, de Ana Campagnolo. A autópsia do feminismo, de Débora Luciano. Mulheres que o feminismo não vê, classe e raça, de Patrícia Silva. O guia politicamente incorreto do feminismo, de Carri Lucas. Guia de bolso contra mentiras feministas, de Ana Campagnolo.
A Ida Feminista, Estratégia de Domínio Político e Cultural, de Ana Campagnolo. Feminismo, Perversão e Subversão, de Ana Campagnolo. 10 anos, Crônicas, de Gustavo Corsão. A Cabra Vadia, de Nelson Rodrigues. O Óbvio Lulante, de Nelson Rodrigues. Os Deuses de Hoje, de Bruno Tolentino. O Mundo como Ideia, de Bruno Tolentino. A Balada do Cáceres, de Bruno Tolentino. A Exemplar Família Itamar Halbman, de Diogo Fontana. Se Houvesse um Homem Justo da Cidade, de Diogo Fontana. Uma Negra Comédia, de Fábio Gonçalves. O Deus Oculto, do Canto do Corner, de Milton Gustavo. A Sombra do Pai, de Luiz César Araújo. E agora, comentários sobre as artes e a cultura em geral. A Formação do Imaginário, com Olavo de Carvalho, Francisco Escocin, Lorena Miranda, Roberto Malê e Ronald Robson. Da Arte do Belo, do Carlos Noguet. O Mínimo sobre Literatura, Rodrigo Gurgel. Muita Retórica, Pouca Literatura, Rodrigo Gurgel. Percevejos Ideológicos de Alguns Escritores, do Rodrigo Gurgel. Esquecidos e Superestimados, do Rodrigo Gurgel. Três Alqueires e uma Vaca, de Gustavo Corsão. Dialética Simbólica, de Olavo de Carvalho. A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Ensaios Filosóficos, do Victor Salles Pinheiro. Contra a Vida Intelectual, de Ronald Robson. E O Futuro do Pensamento de Brasileiro, de Olavo de Carvalho. Então, cara, sigam essas coisas que vocês vão ter um futuro próspero aí. Realmente eu acho que se tiver 10 pessoas que eu consiga inspirar a produzir vídeos sobre livros como esses, cara, acabou, a gente vai, não tem como não vencer, não tem como o Brasil se tornar um país avançado. Obviamente, essa lista não é eu dizendo o que fazer pra vocês. Vocês fazem o que quiser. Mas, acima de tudo, essas são recomendações que eu posso fazer pra vocês, que se vocês quiserem uma orientação e não tiverem. Mas, acima de tudo, mostrem para o público o que vocês acham interessante mostrar. Tem muita coisa que pode ser, sim, exposta e que pode ser produtiva para todo mundo, entendeu? E que, se divulgado de uma forma fácil e acessível ao brasileiro, o brasileiro vai se tornar um dos povos mais avançados do mundo. Então é isso aí que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.